Inclusive, Moraes, vocês, cachorrinhos da PF que gostam de me assistir e jogar as coisas no inquérito, abre mais um inquérito aí, tá? Estou falando aqui, ó. Tiranete de beira de estrada, Alexandre de Moraes. Tá? Que se fosse juiz de verdade, tinha derrubado as medidas cautelares contra o Jair Bolsonaro. Porque o inquérito utilizado para botar tornozeleira, né, derrubar as redes sociais e colocar Bolsonaro em prisão domiciliar, esse inquérito acabou. Porque Jair Bolsonaro não foi denunciado ao STF nesse inquérito. Eu fui. Eu e Paulo Figueiredo fomos denunciados. Mas esse inquérito acabou. Outra coisa é o golpe da Disney, onde Bolsonaro foi condenado a 27 anos sem direito à defesa. Esse daqui ainda está rolando recurso. Tem lá embargos infringentes, embargos de declaração, tem que publicar o acórdão, seja lá o que for, mas ainda está rolando recurso. Então não transitou em julgado. O trânsito em julgado é quando o processo acaba, quando não cabe mais recurso. Como cabe recurso, estão lá os advogados do Bolsonaro lutando bravamente junto com o Bolsonaro. Essa outra investigação, esse outro inquérito aqui, que botou tornozeleira dele, etc., acabou. Não existe mais. Se ele não existe mais, por que raios Jair Bolsonaro ainda está com tornozeleira em prisão domiciliar e sem redes sociais? Eduardo Bolsonaro expôs os crimes de Alexandre de Moraes contra Jair Bolsonaro, falou também das injustiças cometidas com os presos políticos do 8 de janeiro e reforçou que uma anistia ampla, geral e restrita beneficiaria Moraes e seus cúmplices, pois sem anistia o lugar deles seria na cadeia. Entende como é que seria muito melhor você ser um traficante, assassino, estuprador, sequestrador ou qualquer tipo de criminoso, né, do colarinho branco, que você já estaria solto? É por isso que não tem como acreditar nessas pessoas. Não tem como você acreditar na boa-fé. Não, vou dar um voto de confiança ao STF. Não tem como. Vamos fazer um acordo. O único acordo que eu aceito é o cumprimento da lei. Se isso for feito, tem que soltar todo esse pessoal, tem que anular todo o processo e tem que botar Alexandre de Moraes na cadeia por abuso de autoridade, fora alguns outros crimes que cúmplices cometeram, cumprindo ordens ilegais. Como nós somos democratas, a gente tolera fazer uma anistia. Tolera por quê? Porque a anistia irá beneficiar o Alexandre de Moraes. As pessoas inocentes já teriam que estar em casa. E por mais que eventuais crimes que tivessem cometidos, no máximo seria crime de dano, que não leva ninguém para a cadeia. Deve dar ali 1, 2 anos de detenção. Menos de 8 anos, a pessoa começa no semiaberto, se ela for réu primário. Menos de 4, se ela for réu primário, ocorrerá uma substituição da pena. Menos de 2 é no máximo cesta básica. O Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal é um passeio no parque, salvo se você for Bolsonaro ou ser identificado como apoiador do Bolsonaro. Porque aí você pode ir até para a cadeia por ter postado no seu Instagram uma foto de verde e amarelo. Ou vocês não lembram lá da Yukiko Kusahara, chefe de gabinete do Moraes, pedindo para o Tagliaferro e a equipe dela olharem nas redes sociais dos presos do 8 de janeiro alguma desculpa para mantê-los presos, já que a Procuradoria-Geral da República estava pedindo a soltura, a liberdade condicional de vários deles. Vamos lá. Trump levará Bolsonaro à papuda se aumentar sanções ao Brasil, dizem ministros do STF. Então, o que estava acontecendo aqui? Inclusive, teve um tweet do Christopher Landau, que é o 02 do Marco Rubio, onde ele pega essa matéria aí, que é da Mônica Bergamo, da Folha, e fala, olha, se essa matéria aqui se verificar verdadeira, ele dá o benefício da dúvida ainda. Isso constitui uma ameaça ao governo americano. Ameaçar o governo americano é algo grave. Eu falo isso porque muitas vezes as pessoas acham o Eduardo Bolsonaro é que é virulento, é radical, junto com Paulo Figueiredo, que é mais radical ainda, estão botando fogo, estão botando combustível lá na fogueira. Christopher Landau é um diplomata de carreira, filho de diplomata. Viveu no Chile, viveu no Brasil, antes de virar diplomata, tá? Inclusive tem excelentes recordações do Brasil, creio eu. Então, quando você faz esse tipo de coisa, o Christopher Landau responde, não tem participação de Eduardo e Paulo. São os próprios interlocutores da Suprema Corte, quando não os próprios ministros da Suprema Corte, vazando diretamente para a imprensa, que é o que eu acho que acontece aqui, porque inclusive coloquei lá, respondendo ao Christopher Landau, que a Mônica Bergamo diversas vezes dá notícias verdadeiras
por ter esse acesso à Suprema Corte, quando isso aqui acontece, é a própria Suprema Corte se enterrando. Porque aqui o que acontece? O movimento que eles fizeram é: vamos ameaçar o pai do Eduardo, que o Eduardo vai se sentir atingido e não vai querer jogar o pai dele na Papuda e vai aceitar um acordo caracu, porque vai ficar desesperado de ver o pai dele indo para a Papuda. Então, essa é a fotografia. Só que é o seguinte, quando o Alexandre de Moraes quer que eu faça uma coisa, eu faço outra. E aí o que a gente fez? Nós trabalhamos aqui, não temos o poder da caneta, não sou o secretário Marco Rubio, não sou o secretário, na verdade, Scott Bessent é que caneta lá, junto com o OFAC, para sancionar. O Marco Rubio, certamente, né, como é a pessoa que dita as diretrizes da política internacional norte-americana, ele é consultado, e como o Trump tem falado no CPF do Jair Bolsonaro, o Trump também, vejo eu, creio, está envolvido nessa tomada de decisão. Quando eles sancionam, não é o Eduardo Bolsonaro que está sancionando, é o governo americano. E também eu tampouco sou capaz de controlar a agenda do Scott Bessent ou o que pensa o Marco Rubio ou a caneta do presidente Trump. Então repara que não é a forma que Eduardo Bolsonaro fala. É a pataquada do próprio sistema. Utilizou uma ameaça para colher um benefício para o sistema, para o regime, não conseguiram. E qual foi o efeito disso? Está aqui embaixo. Saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna a Papuda improvável. Pensa comigo aqui, pessoal. Vamos pensar. Eu sou uma pessoa que me considero muito centrado. Eu sempre me imagino como é que eu vou estar daqui a 5 anos, como é que eu vou estar daqui a 10 anos. E eu traço planos. Porque por mais que eu não chegue naquele exato ponto em que eu tinha planejado, porque a vida é muito incerta, né? Ela às vezes nos carrega para, inclusive, países diferentes que você não imaginaria que estaria, mas ao menos assim, para cima você vai. Porque se você traça um plano onde você imagina o que precisa ser necessário para executar esse plano, você vai se jogar para aquele objetivo, né? E ninguém vai se jogar para baixo, você vai se jogar para cima. Então, ter uma vida correta, constituir sua família, respeitar sua esposa, não se envolver em drogas, estudar sempre que possível, ter medo de ser exposto em situações vexatórias, passar vergonha, assumir compromissos públicos para sentir a pressão alheia e honrar os compromissos. Então, isso tudo são maneiras que você tem de planejar a vida e ser levado para aquele determinado caminho. Então, o que eu faço? Vamos pensar agora. Cenários futuros. Você imagina o que aconteceria se, na loucura de mandar Bolsonaro para a Papuda, o Bolsonaro falecesse dentro da Papuda? O que você acha que aconteceria com esses ministros do STF? Você acha que Alexandre de Moraes teria alguma esperança de reverter a Magnitsky? Se bem que acho que ninguém nunca na vida conseguiu reverter Lei Magnitsky, né? E o Alexandre de Moraes já é um caso liquidado, né? Não tem nem, como a gente fala no Rio, não tem nem desenrolho. É aquele famoso caso, você pode botar o Papa para vir aqui falar com o Trump. Não vai rolar. Ah, mas tem governos futuros. Sim, mas aqui nos Estados Unidos, a banda não toca de acordo assim tanto com o presidente. Existem alguns parâmetros mínimos. Por exemplo, o Biden perdoou seu próprio filho Hunter Biden. Está mantido o perdão. O Brasil é que essa várzea aí. O presidente Bolsonaro vai e perdoa o Daniel Silveira e quando não é mais presidente, o STF vai lá e desfaz. Por isso que dá insegurança jurídica, por isso que joga o ranking econômico brasileiro lá para baixo. É por isso que o empresário que tem condição não investe no Brasil, investe no Paraguai. É isso. Então, voltando aqui ao assunto. Se ocorresse esse tipo de cenário, meu amigo, a fotografia ia ficar muito queimada em cima dos ministros da Suprema Corte, notoriamente os da primeira turma. Notoriamente da primeira, com exceção do Fux, né, que fez um voto brilhante, reconhecendo que realmente existe uma Constituição que está sendo violada. E ninguém rechaça o Fux, né?
Ninguém foi no ponto. O Fux, ele pegou no voto dele, foi ponto por ponto. Ninguém. A Carmen Lúcia, que votou depois, dada a máxima vênia, minha excelentíssima ministra, né? Ninguém que veio depois, acho que o Zanin também votou depois, né? Rebateu o Fux. Ainda mostraram sacarras, ficaram ali naquele jogo. Só que agora existe um novo xerife na cidade. Chama-se Donald J. Trump. E ele não está muito feliz com essa lawfare contra o Bolsonaro, porque além dele ter sofrido, ele sabe que essa é uma pauta da direita no mundo inteiro. Salvini sofre com isso na Itália, né, quando ele foi lá evitar uma imigração descontrolada. A Marine Le Pen, sabe por que a Marine Le Pen lá na França foi condenada? Porque falaram que ela estava desvirtuando a ação partidária e o fundo partidário. O partido dela tem um orçamento para o Parlamento Europeu e ela foi acusada de ter um desvio de uso disso, não no Parlamento Europeu, mas na sua base na França. Tem noção disso? Vocês ainda vão ouvir falar muito na Marine Le Pen, por quê? Porque a ideia é tirá-la da próxima eleição presidencial da França. Então ela muito provavelmente vai tomar uma prisão, pode ser que tome uma prisão, durante esse período. Alguma coincidência com o Brasil? Alguma coincidência com o que estão falando agora de Bolsonaro preso apenas 1 ano e 7 meses, em domiciliar, e depois anistia para todo mundo? Querem tirar Bolsonaro do jogo político de qualquer maneira. Eu até vejo muita gente mais de centro que não quer o Jair Bolsonaro preso, mas também não quer ele se candidatando. Então, eles aceitam colocar um cara na cadeia se ele representar perigo de ganhar a eleição e derrotar o seu candidato, ou escolher outro candidato. Se o que está colocando meu pai nessa situação é a eleição de 2026, que não querem nenhum Bolsonaro, então vai ter Bolsonaro em 2026. E o Paulo Figueiredo usou outras palavras, né, que eu não vou usar aqui, mas de uma vez por todas entendam. Estados Unidos passa por Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro. Na humilde seguinte medida. Nós não somos donos da caneta, nós não falamos por ninguém, nós sequer somos oficiais da administração ou assessores de alguém no Congresso Nacional. Mas a gente conversa com muita gente aqui porque nós temos crédito. Crédito, nome na praça, não é cash, dinheiro para comprar escritório de lobby, escritório de advocacia. Você pode até conseguir o acesso. Mas e aí? O Lula tem o acesso. O Lula tem acesso ao presidente Trump. Vai lá, fala para ele que o Bolsonaro, na verdade, é um cara antidemocrata, é um cara que tentou dar um golpe de Estado, e convence o Trump, que tomou essa mesma acusação baseada no 6 de janeiro aqui nos Estados Unidos, convence o Trump de que você está certo. Repete a carta do Barroso. Barroso mandou uma carta, não sei se necessariamente endereçada ao Trump ou alguma outra autoridade americana, mas repetindo essa ladainha retórica, que é a mesma narrativa que o Trump ficou ouvindo anos, tentando colocar ele na cadeia. Com a seguinte diferença, né? As acusações do Trump somavam mais de 300 anos de cadeia. Não eram 38 anos igual a acusação do Bolsonaro. Então, repare que o que nós estamos fazendo aqui é algo de longa data. O Paulo Figueiredo é uma pessoa extremamente inteligente, que organiza muito bem as ideias e consegue se comunicar com uma massa de pessoas. Inclusive, o programa dele está dando audiência mais do que Globo News, CNN, etc. Igual a Timeline também, né? Do Alan dos Santos, o Lacombe e o Max, aqui em Orlando. Mas, por que eu e Paulo Figueiredo formamos uma boa dupla que tem dado muito resultado? Primeiro que são duas pessoas humildes. Nós não estamos preocupados com ego, nós não estamos preocupados com interação, com eleição, com cargo próprio. Por mais legítimo que pudesse ser, tá? Mas não é o caso. E eu consigo
abrir as portas, porque eu cultivo um relacionamento de quase década com certas autoridades americanas, e o Paulo é um cara sensacional para confeccionar relatórios. Um cara que tem informações fidedignas que colocam-se à prova como sendo as verdadeiras. Porque não é a gente chegar aqui e falar aqui, ó, toma aí, ó, isso aqui é o que eu quero que faça, isso aqui é a verdade, esse é o relatório. Não, você acha que não confrontam o que a gente fala, o que a gente sugere, o que a gente opina? É claro que confrontam. Quando a gente traz, por exemplo, matéria de jornal, a gente traz matéria de jornal de todos os espectros. Não é somente daquela mídia mais conservadora. A gente leva também matéria da grande mídia. Por exemplo, quando entregamos ao secretário o Scott Bessent do Tesouro Americano. E na semana subsequente, o que aconteceu? Ofício da OFAC para os 5 principais bancos brasileiros, perguntando sobre a efetividade da Lei Magnitsky. E mais adiante agora, o próprio Scott Bessent correndo atrás dessas informações. Correndo atrás não, né? Que eles jogam parado. Perguntando às instituições financeiras. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização. Compartilhe também com os amigos, porque aqui você fica sempre por dentro dos bastidores da política brasileira.